Bom dia, meus amados. Vamos tomar assento, aqueles que vão permanecer na classe aqui, Fundamentos da Fé Reformada, aqueles que vão para outras classes, por favor, se dirijam logo à sua classe. Desafio aqui de 35 minutos a gente encerrar a nossa lição. Vamos lá. A classe Fundamentos da Fé Reformada, ela tem por propósito e objetivo os estudos bíblicos doutrinários da Confissão de Fé de Westminster, e hoje nós vamos ver o capítulo 24, nossa lição é 22 aqui, sobre o matrimônio e o divórcio. Queria pedir ao pessoal que está aí que acelere o passo, por favor, para que a gente possa começar a classe. Estamos então na nossa lição de número 22, o matrimônio e o divórcio. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso e como a Confissão de Fé de Westminster tratou do assunto. Como nós temos visto com vocês aqui, as confissões de fé que surgiram na Reforma Protestante, elas têm por propósito organizar os assuntos que a Bíblia trata de forma tal que a gente possa estudá-los e organizá-los sistematicamente. E nós já vimos aqui vários temas com vocês sobre a Sagrada Escritura, sobre o ser de Deus, sobre os seus eternos decretos, sobre a criação, a providência de Deus em sustentar a sua criação. Vimos sobre a queda do homem, o pecado que aconteceu e as consequências dele. Nós vimos sobre o pacto da graça de Deus com o homem, como Deus reagiu a esse novo estado da humanidade caída. Cristo, o mediador da aliança que Deus estabeleceu. Nós procuramos entender um pouco sobre o que é esse livre-arbítrio, que o homem foi criado com essa capacidade de arbitrar de forma livre e usou mal isso, e a queda aconteceu, e se tornou agora escravo, do pecado. Perdeu esse livre-arbítrio, o seu arbítrio agora é escravizado, nós vimos isso aqui. E vimos então que Deus, nesse pacto da graça, age em favor do homem para resgatá-lo, visto que o seu arbítrio não é mais livre, Deus o chama eficazmente, a vocação eficaz, Deus o justifica da sua culpa pelos méritos de Cristo, Deus o adota como filho àqueles que foram alcançados pela graça eficaz, Deus os santifica. Nós tratamos sobre a fé salvadora, como é que ela funciona, onde é que ela está alicerçada. Tratamos sobre o arrependimento para a vida, vimos o lugar das boas obras na vida cristã, tratamos sobre a perseverança dos santos, que eles vão perseverar firme até o fim, porque a obra de salvação está baseada no regenerador, no Espírito Santo, que começou a boa obra e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vimos sobre a certeza da graça da salvação, que a palavra de Deus nos traz. Vimos sobre a lei de Deus, a lei moral de Deus e o lugar dela na vida do crente. Vimos sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência. E por último, 2 lições com o pastor Jaidson sobre o culto e o dia do Senhor. E hoje nós vamos tratar então sobre o matrimônio e o divórcio. O que é que a Bíblia diz sobre esse assunto? E eu gostaria então de convidá-los a acompanhar comigo essa lição. Nós temos 3 objetivos aqui com a lição de hoje. A primeira delas é apresentar qual é o ideal divino para o casamento. O que é que Deus tinha em mente quando criou então homem e mulher e quando os uniu?
Também o nosso objetivo é entender o propósito divino no casamento, o que é que Deus quer com o casamento, não é? Não somente o ideal dele, mas o propósito dele no casamento. E, por fim, expor orientações bíblicas para a vida de marido e mulher, para o casamento. Esses são os nossos 3 propósitos aqui com vocês na lição de hoje. E nessa parte introdutória, nós dizemos assim que desde o princípio, Deus estabeleceu a união entre o homem e a mulher, abençoando essa sublime relação que Ele mesmo instituiu. A orientação da palavra de Deus é muito clara com respeito à questão do casamento como ideal de Deus para o homem e para a mulher. Então, quando Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, Ele criou para o casamento. Era isso que Deus tinha em mente quando, então, Ele criou homem e mulher. A revolução de valores que nós enfrentamos nos dias de hoje tem afetado diretamente o casamento. Para muitas pessoas, o casamento é uma instituição ultrapassada, fracassada e desacreditada. É isso que a sociedade contemporânea trata acerca do casamento, tentando desmerecer, ou destruir, ou desfazer, ou mudar os seus padrões. Mas, à luz da palavra de Deus, o casamento pode ser uma experiência construtiva e compensadora. Quando as orientações bíblicas são consideradas ou levadas em conta, o casamento possibilita a felicidade e a realização daqueles que acreditam que, com a bênção de Deus, essa instituição é e vai continuar sendo viável, né? É por isso que na igreja nós orientamos os casais que pretendem, que tomaram a decisão de viver uma vida juntas, procurarem a autoridade civil que regulariza, né, a relação de casamento e virem à igreja para procurar a bênção de Deus para os votos que eles fazem, né? Então, é viável e traz felicidade, e Deus estabeleceu isso para ser uma experiência construtiva, compensadora e que traga ao casal felicidade nessa relação. Então, vamos ver em primeiro lugar o ideal divino para o casamento. E nós afirmamos em primeiro lugar que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Isso a Bíblia, quem estabelece e quem fala desde o princípio. Veja Gênesis capítulo 1, verso 27, verso 28. Quando Deus institui o casamento, como Ele faz? Diz o texto no verso 27 do capítulo 1 de Gênesis: assim Deus criou o ser humano, a espécie humana, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então a espécie humana, o ser humano, que Deus resolveu criar conforme a sua imagem e semelhança, constituía num ser masculino e num ser feminino. Deus criou homem e mulher. O verso 28 nos diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Então esse é o ideal de Deus no casamento. Criou o gênero masculino e o gênero feminino. Ponto. É isso que a Bíblia nos ensina, né? Levítico, capítulo 18, verso 22. Abra a sua Bíblia lá comigo nesse texto, que é muito importante, porque nesse texto Deus estabelece aqui várias proibições de relações que ele chama de ilícitas. Quando a gente pensa em casamento, a gente está pensando também em sexualidade. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano um ser com sexualidade, homem e mulher, macho e fêmea, né? E os une numa relação, para que eles sejam fecundos, para que eles se multipliquem, para que eles povoem a terra. No capítulo 18 de Levítico, o texto sagrado fala e orienta e adverte o homem de como ele não deve usar a sua sexualidade, né? E aqui há várias proibições
ou coisas que são ilícitas no uso dessa coisa bonita que Deus criou, que é a sexualidade, para ser celebrada, experimentada e vivida numa relação de casamento entre um homem e uma mulher. Aqui no capítulo 18, todo o capítulo, Deus vai falar sobre a proibição do uso da sexualidade ou do casamento ou da relação íntima incestuosa. E aqui ele vai proibir várias coisas. Aqui, do verso 7 em diante, ele vai nos estabelecer. No verso 6 ele diz que nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próxima para ter relações sexuais com ela. E aí ele fala, verso 7, não envergonhe o seu pai, tendo relações com a sua própria mãe. A gente acha estranho isso, mas isso era prática comum no mundo pagão. É por isso que Levítico está dizendo que Deus estabelece um povo para ele, santo, que não deve ser, ou não deve praticar a cultura do Egito, do qual eu estou tirando vocês daí, e nem vocês vão praticar a cultura de Cananeia, dos cananeus, que eu estou colocando vocês lá. Então, vocês vão ser um povo diferente, vocês não vão viver nessas práticas ilícitas e pecaminosas. E aí, então, relação incestuosa com mãe, de filho com mãe, de filho com a mulher do pai, que não seja sua mãe, com a filha do seu filho, com a filha e a mulher do seu pai, ela é sua irmã por parte de pai. Então, do verso 6 até o verso 19, essas proibições de que eu não devo me relacionar com pessoas próximas, familiares. Mas no verso 22, onde eu quero concentrar com vocês a atenção, ele fala dessa questão de relacionamento homossexual. Diz o verso 22, não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É abominável ao Senhor. Então, o texto estabelece que o casamento que Deus estabeleceu é entre um homem e uma mulher, foi assim que ele criou. Marcos capítulo 10, lá no Novo Testamento, vamos para lá, do verso 6 ao verso 9, o Senhor aqui estabelece o casamento entre um homem e uma mulher, baseado no fato da criação. Capítulo 10, verso 6, diz que desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou, ou que nem mexa naquilo que Deus estabeleceu. Essa é a ideia do texto, não é? Deus foi quem criou o casamento, é uma instituição divina, lá da criação, não é uma convenção humana, não foi o homem quem criou o casamento, foi Deus quem criou o casamento, e Deus tem as suas próprias regras e normas para o casamento. E quando ele idealizou o casamento, ele criou homem e mulher e os uniu nessa relação. É isso que o texto de Marcos está tratando, não é? E nos traz a informação. Romanos capítulo 1, Paulo escreve a sua carta aos Romanos, e ele aqui, no capítulo 1, ele trata de forma muito veemente uma prática ímpia que estava acontecendo naquela sociedade da época romana, né? Verso 26, ele diz que pela rebelião do coração humano, que tornou a verdade de Deus em mentira, né? Aí diz o verso 26, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas ou infames na tradução anterior, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência ou torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, Paulo está aqui condenando essa prática que era comum no mundo gentil greco-romano, onde as relações eram abertas. Isso não é nada novo hoje, Isso já é muito antigo, já se viveu lá no Antigo Testamento.
na sociedade de Sodoma e Gomorra, já se viveu no Novo Testamento, na época da cultura greco-romana, e se vive hoje também, e assim é o comportamento do homem em relação a transgredir ou ir contra a lei de Deus. Mas o ideal divino para o casamento deve ser entre um homem e uma mulher, é isso que a Bíblia nos estabelece, né? O ideal divino para o casamento, diz o texto, que ao homem não é lícito ter mais de uma esposa, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo, né? Então, o casamento, ele é heterossexual e ele é monogâmico, entre um homem e uma mulher. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 2 e verso 3, o texto nos instrui em relação a isso, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 2, diz assim o texto: digo que por causa da imoralidade ou da incontinência, de não se segurar nos seus desejos ou paixões sexuais, cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Diz o verso 3, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido, né? Que eles devem conceder um ao outro prazer sexual para que eles vivam essa relação no casamento, né? Diz o verso 39 do mesmo capítulo 7, que a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor, né? Então, aqui, o texto é muito claro para nos informar que o casamento, Deus, quando pensou e criou, é para uma relação monogâmica entre um homem e uma mulher, né? Eu escolho com quem eu vou viver e divido a minha vida com aquela pessoa. É isso que o texto da Palavra de Deus está nos dizendo. E eu aqui voei e nem passei para vocês, né? Está aqui. Uau! Se você é proprietário de um Kicks branco, placa RZE 8F53, por favor, vai lá que você está bloqueando muita gente, né? Então, para que ninguém baixe o pneu do seu carro, nem arranhe o seu carro, vá lá tirar o seu carro do lugar, tá bom? É um Kicks branco, placa RZE 8F53. Ok, vamos lá. Ainda no ideal do casamento, o casamento é uma união sublime e é uma união indissolúvel. Então, vamos lá. O casamento, ele é heterossexual, entre um homem e uma mulher. O casamento é monogâmico, né? Eu devo escolher uma mulher para compartilhar a minha vida, a mulher deve escolher o seu esposo para compartilhar a sua vida, né? E o casamento é indissolúvel, é uma decisão para a vida, né? Eu não devo me casar nunca com a carta nas mangas, que se não der certo, se estiver muito ruim, a gente cai fora. Não. O casamento é uma união que Deus estabeleceu para ser indissolúvel, para a vida toda. Gênesis capítulo 2, verso 24, é um texto muito conhecido. É a conclusão de Moisés da narrativa da criação, quando Deus cria homem e mulher e os une numa relação de casamento. E aí, a conclusão de Moisés da narrativa da criação é essa, no verso 24 do capítulo 2. Ele diz que, por esta razão, né, por este motivo, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, né? Então, quando a Bíblia fala desse relacionamento de uma só carne, ele não está pensando tão somente na celebração da intimidade sexual, resultado da escolha e da aliança que eu entro com um cônjuge, com a pessoa que eu escolho para dividir a vida, mas que agora, daqui por diante, nós temos uma só vida, uma só carne. Isso, a ideia é que isso não deve ser dissolvido, né, ou separado. Agora nós nos tornamos uma só carne. É isso que diz o texto da Palavra de Deus. Mateus capítulo 19, Jesus trata desse assunto de forma muito objetiva quando questionado pelos religiosos da época, pelos mestres da lei, acerca do casamento e do divórcio. Vejam o que diz o texto sobre
essa pergunta se o casamento pode ser dissolvido, né, por qualquer razão. Mateus capítulo 19, versículo 3. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Né? Essa palavra repúdio é a palavra que acontecia no Antigo e no Novo Testamento para divórcio ou para separação. Aqui a ideia é essa. É lícito ao homem se divorciar da sua mulher ou se separar da sua mulher por qualquer motivo? Essa é a pergunta que foi levada a Jesus. Jesus responde para eles na seguinte forma: eles eram fariseus, conhecedores da lei, e ele diz: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Vocês não conhecem a lei? De modo, conclui Jesus, que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Não é? Então, essa relação diante de Deus é para ser uma relação indissolúvel, não é para ser separada. Efésios capítulo 5, vamos lá pegar esse texto também, carta de Paulo aos Efésios, quando ele trata da relação de casamento e aconselha homens e mulheres. Vejam o verso 31 do capítulo 5 de Efésios, quando Paulo reitera isso: eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Então, que nessa relação vocês vivam essa relação, essa decisão de vida em amor e em respeito mútuo uns com os outros. É isso que o texto está nos dizendo. Então, o casamento, para que a gente tenha consciência disso, e nós sempre orientamos os jovens que pretendem se casar, acompanhamos com o curso pré-nupcial, para poder estabelecer esses padrões e esses princípios que Deus coloca em sua palavra. Qual é o ideal de Deus quando Deus criou o homem e a mulher e os uniu? Primeiro, a relação é entre um homem e uma mulher. Segundo, a relação é de escolha para uma pessoa, para que eu viva com a minha vida toda com aquela pessoa. E a segunda é que essa relação ela é indissolúvel, ela não foi feita para ser quebrada, né? É uma decisão para a vida. E a gente tem então que tomar com muita consciência, né? E saber de fato, e ter segurança da decisão que a gente está tomando de escolher uma pessoa e viver com ela sendo ali uma só vida. Ok? Outra coisa também com relação ao propósito divino do casamento, e aqui a gente entra num segundo ponto, é sobre a propagação da raça humana. Qual é o propósito de Deus em estabelecer o casamento como ideal para a humanidade? É a propagação da raça, né, em primeiro lugar, por uma sucessão legítima e responsável. Quando Deus criou homem e mulher e os uniu, a ordem foi essa: agora vocês sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra, né? Então Deus tinha isso por propósito, né? Quando criou homem e mulher, dá a esse ser que carrega a sua imagem e semelhança a capacidade de, juntos na intimidade sexual, eles criarem, gerarem um outro ser que tem também a imago Dei neles, a imagem de Deus nele, que tem também algo do casal, da genética de um e de outro, e que tem uma autonomia e uma independência e uma vida própria, né? Então, da mesma forma que Deus criou um ser com essa autonomia, né, de livre-arbítrio ou de identidade própria e pessoal, Deus nos capacitou com isso, de gerarmos outros seres com essa mesma capacidade. Então, isso é algo sublime, é algo tremendo, é algo divino, né? Através da intimidade sexual, que é algo belo, criado por Deus, e para a felicidade e o prazer do casal, eles têm nesse momento a capacidade de gerar um outro ser, que tem algo de Deus, que tem algo deles, do casal, e que tem identidade própria e pessoal. Isso é algo magnífico, e Deus tinha como propósito exatamente isso: gerar
seres através daquele primeiro casal para povoar a terra, né? Para propagação da espécie humana por uma sucessão legítima e responsável. Veja, é por isso que a Bíblia vai nos dizer que a sexualidade é alguma coisa para ser vivida de forma responsável dentro de uma relação de aliança. E não usar a minha sexualidade, que é algo bom e belo, de qualquer forma, irresponsável ou ilegítima. É isso que Deus então estabelece para a vida do ser humano. Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, a gente já leu esse texto, que diz exatamente isso: quando Deus criou o ser humano conforme a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou e os uniu, disse para eles: sejam fecundos, multipliquem-se e povoem a terra. O capítulo 9 de Gênesis, no verso 1, vai nos dar essa mesma ideia do propósito de Deus na criação, para que houvesse a propagação da humanidade. Verso 1 do capítulo 9 de Gênesis nos diz que Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. O profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus, você pode ir lá comigo e abrir nesse texto. A gente vê do verso 10 ao verso 16 algumas advertências de Deus em relação ao mau uso da sexualidade de forma irresponsável ou ilegítima. Quando no verso 10 do capítulo 2 de Malaquias, a palavra de Deus nos diz que não temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos exércitos. Diz o verso 13: há outra coisa que vocês fazem: cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer. Vocês perguntam: por que o Senhor não aceita a nossa oferta com prazer? Porque o Senhor foi, e a resposta é essa: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um mesmo? Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenha cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Vejam aqui a exortação de Deus para o uso ilegítimo e irresponsável da minha sexualidade. Então, o propósito de Deus para o casamento é a felicidade do ser humano, a propagação da humanidade aqui de forma legítima e responsável. Também, como propósito divino para o casamento, é a felicidade humana, mediante o compartilhamento e o auxílio mútuo de marido e mulher. Gênesis 2,18, o texto vai dizer isso, que eles juntos, que Adão foi criado e estava só, e Deus percebeu que não era bom isso, então Deus criou a mulher para que eles pudessem compartilhar e se auxiliar mutuamente na vida. Veja o verso 18 de Gênesis capítulo 2. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele, alguém com quem ele possa compartilhar a vida, com quem ele se identifique. Eu sempre digo isso aos jovens e às pessoas que estão orando a Deus para encontrar uma pessoa com quem eles dividam a vida.
eu digo, olha, quando Deus foi a primeira pessoa que se importou com isso. Quando Ele criou primeiro o ser humano masculino, e Ele chamou o ser humano masculino para que pudesse coparticipar com Ele na criação, organizando os seres criados e dando nome aos animais, Deus, antes que o homem percebesse qualquer necessidade deles na área sentimental ou na área de vida, Deus viu que não era bom que o homem esteja só. Deus é a pessoa mais interessada no meu bem-estar, na minha felicidade. E Ele, quando viu isso, Ele disse, vou fazer para o homem alguém com quem ele se identifique, alguém com quem ele sinta afinidade, né? Alguém com quem ele perceba o feeling, né? Alguém com quem ele olhe para ele e diz, não, essa pessoa aqui. E é curioso que quando Adão começou a cumprir a missão que Deus lhe deu, organizando a criação e dando nome aos seres criados, diz o texto lá que, olha, Adão começou a perceber que havia pares. Todo ser criado tinha macho e fêmea. Para Adão, no entanto, não se encontrava alguém com quem ele se assemelhasse, com quem ele se identificasse, né? Eu fico brincando porque essa narrativa, essa observação do narrador bíblico, mostra que Adão começou a procurar na criação, né? E ele não encontrava, ele começou a fazer comparações, mas ele não se identificava com nenhum outro ser criado. Antes de Adão perceber essa necessidade, Deus já havia dito isso. E Deus já providenciou alguém para que o homem gozasse de uma vida plena de felicidade, repartindo a sua vida com alguém. E esse é o propósito, então, de Deus, a felicidade do ser humano, o bem-estar do ser humano. Tem um texto de Provérbios que diz que é melhor serem dois do que um, não é? Então, eu digo que o homem foi criado para glorificar a Deus, e isso é facilitado quando eu divido essa missão e essa responsabilidade com alguém que eu amo. Então, o casamento tem por propósito, né, esse compartilhamento de vida. Tem por propósito o auxílio mútuo. E Deus ainda coloca uma cerejinha do bolo. E a cerejinha do bolo é a nossa intimidade sexual, né? É para a felicidade, é para ser experimentada com alegria e com gozo. É algo bom e belo que Deus criou para o relacionamento de casamento, né? Para que eu pudesse, então, celebrar essa união. Esse é o propósito, então, aqui do casamento. Provérbios, capítulo 5, o autor sagrado aqui está aconselhando, é um conselheiro que dá orientações a um jovem, pode ser o pai para o filho, pode ser um conselheiro para um jovem que está despontando na vida e que está começando a ter desejos nessa área sexual dele, quando o seu sistema reprodutivo começa a funcionar, né? E ele começa a procurar alguém. Então, a orientação do pai ao filho aqui é sobre isso. E no capítulo 15, ao verso 19, ele diz assim, ao filho que vai casar ou que está procurando alguém, que ele deveria beber a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Todo o assunto aqui é com relação ao prazer sexual. Ele usa essas expressões aqui, né? Cisterna, de onde eu tiro a água para matar a minha sede, né? Do meu poço, as correntes do meu poço. Ele está se referindo aqui à intimidade e ao prazer sexual. Por que você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de águas pelas praças? Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo, embriague-se sempre com as suas carícias. Vejam como o autor sagrado, no livro poético, inspirado pelo Espírito Santo, onde o autor celebra as suas núpcias, aqui, né, orienta o jovem, desculpem aqui, ele dá essa orientação. A intimidade e o prazer sexual deve ser vivido dentro da sua própria cisterna com a mulher que você escolheu na sua mocidade. Que os seios dela saciem você em todo o tempo, que você se deixe embriagar pelo prazer, né? A Bíblia não tem constrangimento nenhum em tratar sobre esse assunto.
né? E muitas vezes a gente precisa fazer uma leitura corretamente bíblica, porque muitas vezes o mundo, ou a distorção do mundo, ou o que o mundo apregoa, ela torna impura a nossa consciência em relação à sexualidade. Mas é algo bom criado por Deus para ser vivido de forma responsável numa relação de aliança e de compromisso com a mulher que eu escolho para ser a minha. É isso que a Bíblia me orienta, é isso que diz o propósito do casamento. Mas em terceiro lugar, a Bíblia me dá orientações acerca do casamento. E a primeira orientação aqui é essa, que o casamento deve ser tratado com honra e respeito, né? Veja o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, né? O autor sagrado diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio, né? Bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. É interessante a gente atentar para esse texto de Hebreus aqui, como Deus destaca como a instituição que deve ser, entre todas as outras instituições, digna de honra, né? Por que isso? Porque a instituição do casamento ou do matrimônio, ela não é uma convenção humana, como eu falei para vocês. Não foi o homem quem inventou isso. O homem inventou várias coisas, várias instituições do Estado e tudo mais que funcione, mas o casamento Deus reclama para si, não é? Fui eu quem estabeleci o casamento ao criar homem e mulher e os unir. Era esse o meu ideal, né? E eu tinha propósitos nisso, para que o meu nome fosse glorificado na terra, para que o homem sujeitasse a terra e controlasse e governasse a terra como eu governo o universo. Confiei isso. E para o bem-estar do homem não era bom que ele estivesse só. Lhe dei uma auxiliadora para que essa obra fosse prazerosa, né? Para que ele pudesse fazer isso de forma feliz. Por isso o matrimônio entre todas as instituições é digno de honra, porque foi criado por Deus. E Deus protege o casamento. E Deus não negocia as suas orientações para o casamento, os seus valores, os seus princípios para o casamento. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, né? Sem mancha, né? Que o leito conjugal, que é o lugar onde o casal celebra a sua aliança, que é onde eles têm prazer da sua relação, é onde eles podem ali celebrar os votos que fizeram um com o outro e gozar desse prazer íntimo e sexual que Deus criou e providenciou para o homem, que eles honrem isso e eles tratem com respeito. O leito conjugal não deve ser maculado. E o que é que pode macular um leito conjugal? Duas coisas ele diz aqui no restante do verso. Deus julgará impuros e adúlteros. Então eu posso trazer impureza para a minha relação sexual quando eu estabeleço padrões que o mundo estabelece de distorções sexuais para dentro do meu leito conjugal, para dentro do meu casamento. Ou eu posso estragar, eu digo assim, quando jovem, né, eu me envolvendo em várias aventuras sexuais, eu posso trazer impureza para mim, para a minha mente, de uma coisa que Deus preparou para mim no futuro como uma mulher, né? Deus julgará isso, por isso que Deus diz, protege a sexualidade para ser vivida, experimentada, celebrada numa relação de casamento, né? Porque eu posso tornar ou macular ou tornar impura essa relação futura, quando eu me aventuro em muitas experiências sexuais, né? E adultério é quando o leito conjugal é quebrado por uma relação fora do casamento, né? Por uma relação onde eu entrei numa aliança com uma mulher ou com um cônjuge, a mulher com o seu marido, e nós ali naquele momento, nós nos entregamos um ao outro. Nós lemos aqui um texto de Coríntios, onde Paulo diz que a mulher não pertence mais a si própria, e sim ao marido, e vice-versa, não é? Eu entreguei meu corpo ao meu cônjuge, ele não mais me pertence. O meu cônjuge entregou seu corpo a mim, não pertence mais a ela. E nós entramos numa aliança de cuidar disso. Nós nos comprometemos em cuidar dessa entrega, dessa confiança, né? Então, Deus julgará adúlteros, porque eu quebro a aliança, eu dou para outra pessoa uma coisa que já não é mais minha, né? O meu corpo.
Então, é isso que o texto está falando aqui, né? Lucas capítulo 16, verso 18, vai também ecoar esse mesmo princípio de que o casamento deve ser tratado com honra e respeito. Lucas 16, o texto da palavra de Deus nos diz o seguinte, verso 18: quem repudiar ou se separar, repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. E aqui é um princípio muito, muito complicado, não é? E a gente vai tratar um pouco mais aqui à frente, que Deus não considera, não leva em conta uma relação que é quebrada por um motivo fútil. Ou seja, não quero mais, enjoei, não estou amando mais, né? A vida desgastou o nosso relacionamento. Então, eu vou me separar da minha mulher. E a Bíblia diz que quem repudia, quem se separa da sua mulher e se casa com outra, está numa relação adúltera. Porque para Deus o casamento não foi desfeito. E aquele que casa com a pessoa repudiada, veja que fator complicado, né? A mulher não teve nem responsabilidade no repúdio, na separação. Mas o marido dela a expõe a tornar-se adúltera se ela casar com outra pessoa. Esse é um item muito complicado, que a gente tem que tratar e observar isso, que muitas vezes não é levado em conta hoje em dia, né? O casamento deve ser tratado com honra e respeito. Por que é isso? Porque Deus protege o casamento. Porque foi a instituição que Ele criou. E Ele não criou para ser dissolvida. Eu costumo dizer aos nossos jovens que vão se casar, que casamento é uma sala blindada de uma só entrada. Não tem janela e nem tem porta de saída. Entrou, né? Trancou a porta, se vire aqui dentro. Faça dar certo. Né? E Deus nos dá a sua palavra e as orientações dela para que o casamento dê certo. Para que a gente experimente felicidade no casamento. Ao observar os princípios e a orientação da palavra de Deus, o resultado vai ser felicidade, bem-estar, né? Ok? Mas uma outra coisa que também é importante para a relação do casamento, orientações bíblicas, é que o casamento deve ser visto como bênção de Deus, né? Provérbios capítulo 18, verso 22, é um texto que fala sobre isso, né? Quem acha uma esposa, encontrou a bênção de Deus, a graça de Deus, não é? E claro, uma esposa temente a Deus, evidentemente, né? Capítulo 18 de Provérbios, verso 22, nos diz assim: quem acha uma esposa, acha o bem e recebeu uma bênção do Senhor. Então, o casamento deve ser visto assim, como uma bênção de Deus. Capítulo 19, verso 14 do livro de Provérbios, nos diz o seguinte, que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem como herança de Deus, né? Então, ao procurar um cônjuge, tanto a mulher procurar um marido, alguém com quem ela possa dividir a vida, e o homem procurar uma esposa, procure uma esposa que tema ao Senhor, que seja sensata, e um marido assim também, né? Porque pessoas assim são bênção do Senhor na sua vida, são dádivas de Deus. Assim como os filhos recebem dos pais herança, a esposa é uma herança do Senhor, mas uma esposa sensata, diz o texto. E 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, carta aqui de Paulo a Timóteo, orientando Timóteo a orientar a igreja, versículo 3, diz que há grupos de apóstatas que aparecerão nos últimos tempos, versículo 3, que proíbem o casamento e que exigem abstinências de alimento. Proíbem o casamento que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Então, o casamento deveria ser recebido com gratidão por aqueles que conhecem a verdade de Deus, não é? E em terceira orientação da palavra de Deus, que o casamento é uma instituição que requer respeito, reciprocidade e fidelidade, não é?
Provérbios capítulo 5, todo trata sobre essa questão da fidelidade, do perigo da infidelidade. Malaquias capítulo 2, nós vimos aqui com vocês sobre a advertência e exortação à infidelidade, né, com a mulher da mocidade, aqui, que nós vimos aqui no texto com vocês, versos 16, 14 e 16. 1 Coríntios capítulo 7 é um texto muito importante, eu queria que você abrisse lá comigo. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo trata dessa questão de fidelidade conjugal e de fidelidade aos votos no casamento. No capítulo 7, no verso 3 ao verso 5, diz assim que cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Verso 3, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. Verso 4, a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para dedicarem à oração, e depois retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio, né? Então vejam, o apóstolo Paulo aqui estabelece essa questão da fidelidade conjugal, do respeito, da reciprocidade, afirmando, né, que, visto que eu não sou mais dono do meu corpo, eu não posso privar o meu cônjuge da sexualidade. Isso é um risco em fazê-lo, porque eu vou estar empurrando ele para a tentação, ele ou ela, né? Então, na vida sexual, na vida de casamento, o marido tem que procurar satisfazer a sua esposa sexualmente e não se satisfazer sexualmente. A esposa deve procurar satisfazer o seu marido e não a si próprio. Essa é a regra. Ninguém vai sair perdendo nisso. Todo mundo vai sair ganhando, né? Então, mas se a gente é egoísta nesse aspecto, se o homem é egoísta nesse aspecto, ele vai quebrar um princípio bíblico e não vai estar concedendo à esposa o que lhe é de direito. É isso que Paulo está dizendo aqui aos casados. O marido, verso 3, conceda à esposa o que lhe é devido, no que tange à intimidade sexual. E também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa, e aí Paulo continua seu raciocínio, ela não tem poder sobre o seu próprio corpo. Ou seja, ela não pode usar a sexualidade como moeda de troca, nem de punição ou vingança, né? Ou de negociação, né? Eu só libero se você liberar o cartão de crédito, né? Ou você foi grosso, estúpido comigo ou insensível comigo, vai dormir no sofá. Paulo diz, eu não tenho poder sobre o meu corpo e não deveria usar a minha sexualidade para punir o meu cônjuge ou para negociar com o meu cônjuge ou como moeda de troca. Não tenho esse direito. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido, e também de igual modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a esposa. É disso que a Bíblia está falando, de forma muito clara, em relação às orientações que Deus dá acerca do casamento. Não se privem um ao outro. A única exceção é que se for alguma coisa de comum acordo, com um propósito espiritual de um jejum, de buscar de Deus alguma coisa, e isso por breve tempo. Passou isso, voltem à intimidade sexual para que vocês não sejam tentados pelo diabo. Então, a Bíblia é muito clara em relação a como eu devo me conduzir na minha vida sexual. Efésios capítulo 5, versículo 22, a palavra de Deus, Paulo traz orientações acerca dessa questão do respeito, da reciprocidade e do cuidado e da fidelidade na relação conjugal. Capítulo 5 de Efésios, verso 22, diz o seguinte aqui o texto: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, ou seja, se coloque debaixo da sua liderança, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo,
assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Ok? Maridos, verso 25, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Diz o verso 28, assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros um do outro, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, aqui ele mais uma vez vai para a criação, para o princípio, eis porque deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse mistério é grande, me refiro a Cristo com a igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido, né? E mais uma vez, Hebreus 13, 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará impuros e adúlteros. Mas em orientação bíblica, uma quarta orientação bíblica, é que aí o Senhor condena o casamento incestuoso, né? É proibido. E aí eu peço a vocês que leiam em casa essa relação de Levíticos capítulo 18, né? É muito minucioso, é muito, vai de relacionamentos familiares incestuosos que Deus proíbe, vai de relacionamentos homossexuais que Deus proíbe, vai de relacionamentos bestiais com animais que Deus proíbe, né? Então, Levítico trata desse assunto no capítulo 18, do verso 6 ao verso 18. E aqui, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1, é um caso assombroso que estava acontecendo na igreja em Corinto, não é? Aquela igreja era uma igreja gentílica que foi alcançada pelo Evangelho. O mundo gentil greco-romano era relativo na sexualidade, liberal demais, e aqui estava acontecendo uma coisa triste na igreja. Capítulo 1, verso 1 do capítulo 5 de 1 Coríntios. Paulo diz que ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal, como não existe nem mesmo entre os gentios. Veja que Paulo faz a comparação aqui bem dura. Olha, entre os gentios, o mundo greco-romano, que é liberal, que é relativista e que tem um comportamento sexual reprovável, eu tomei conhecimento que há entre vocês comportamento tal que nem mesmo entre eles existe. Nem entre eles consideram um negócio desse como uma coisa lícita ou válida. E que coisa é essa tão absurda que o apóstolo Paulo está afirmando que ouviu que há entre eles aqui? Ele diz, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Aqui os estudiosos da Bíblia sabem que Paulo está trazendo à mente Levíticos capítulo 18. E em Levíticos capítulo 18 há uma proibição de que o filho se deite com a mãe, ou de que o filho se deite com a mulher do pai, que não seja sua mãe. Porque ele vai desrespeitar o pai em qualquer situação, e muito menos com a relação de um filho com a mãe, é impensável. Mas os estudiosos dizem que talvez aqui o apóstolo Paulo esteja pensando que há um jovem se envolvendo com a mulher do pai que não seja sua mãe, e outros dizem que não, o negócio é tão grave que talvez seja com sua própria mãe, porque o apóstolo Paulo diz que nem mesmo entre os gentios isso é aceitável. Mas o fato é que a Bíblia proíbe qualquer tipo de casamento incestuoso, qualquer tipo de relacionamento incestuoso. O casamento também, a quinta orientação bíblica, deve se dar somente no Senhor. Essa expressão aparece aqui em 1 Coríntios capítulo 7, verso 39, que a gente deveria casar no Senhor. O que seria isso então? E aqui a gente traz algumas considerações aqui. Casar no Senhor é evitar casamento com pessoas que não professam fé em Cristo. Veja, a lógica é simples. Se Deus criou o ser humano para a sua glória, e se Deus criou o casamento para que essa missão do homem seja facilitada, eu preciso então me casar ou
fazer uma aliança com alguém que tem esse mesmo propósito. É a questão mais lógica aqui. Se a criação do ser humano é para a glória de Deus, e se o casamento é para a glória de Deus, então eu preciso casar com uma pessoa que professe essa mesma fé e que queira viver para a glória de Deus, né? Então, os textos de Êxodo, capítulo 34, verso 14 a 16, proíbe a Israel, o povo que Deus chamou para si, de casar com pessoas de outros povos, porque são pagãos e não têm temor de Deus, e adoram outros deuses. Então, isso não vai funcionar com vocês, né? Vocês não vão viver para o propósito de glorificar a Deus, casando com uma pessoa que não tem esse propósito no coração. É a lógica de Êxodo e de 1 Reis, capítulo 11, verso de 1 a 8. Segue esse mesmo raciocínio. Evitar casamento com pessoas ímpias, que não têm esse temor no coração, né? 2 Coríntios, capítulo 6, esse texto nos traz aqui uma consideração que nós deveríamos levar em conta, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14 em diante, diz assim: não se ponha em julgo desigual com os descrentes ou com pessoas incrédulas. Muitas vezes as pessoas dizem que esse texto é usado para casamento e esse texto não trata de casamento, está tratando de negócios. Eu digo, claro, prioritariamente é verdade isso. O texto não está. Se eu for usar esse texto para falar de relacionamento de casamento, eu posso cometer um erro, porque o texto prioritariamente não está falando sobre isso. Mas, óbvio, que secundariamente ele trata do assunto. Veja, a lógica é simples. Se eu não deveria me colocar em situações de negócio com a pessoa incrédula, né? Negócio comercial, seja lá o que for, imagina uma relação que implica na minha felicidade da minha vida toda, no casamento. Então, se é verdade isso aqui, primariamente, é verdade secundariamente que eu não deva, ao querer me casar, procurar uma pessoa que não tenha a mesma fé e que não viva para servir a Deus. Então, o texto é válido, sim, para essa área, ainda que prioritariamente ele não trate do assunto. Mas o princípio que ele traz se aplica a uma relação de casamento. Eu vou escolher alguém com quem eu quero dividir a vida. Eu tenho consciência que Deus me diz que essa decisão é para a vida toda, é indissolúvel. Então, é a decisão mais importante da minha vida, né? Que se eu errar, eu vou viver infeliz. E, teoricamente, não deveria dissolver isso. Eu costumo dizer que o casamento pode ser a antessala do inferno ou do céu. Isso depende de uma escolha acertada sua com uma pessoa que tem temor de Deus no coração. Se já é difícil a comunhão, a felicidade de vencer as muitas dificuldades que uma relação a dois traz, se é difícil com uma pessoa que teme ao Senhor, imagina com uma pessoa que não teme a Deus. Então, a lógica bíblica aqui é essa: não se ponha em julgo desigual com uma pessoa incrédula. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode existir entre a luz e as trevas? Ou que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Espera aí, pastor, que negócio é esse? A Bíblia diz isso, que todos nós, seres humanos, depois da queda, estamos seguindo ao curso desse mundo e ao curso do principado e potestade do ar. Fazemos a vontade da carne e dos pensamentos e seguimos o que o diabo estabelece como padrão. Que quando nós mentimos, praticamos a vontade do nosso pai, que é pai da mentira. Que o mundo inteiro jaz no maligno. E que o homem sem Deus anda escravizado pelo diabo. Então a comparação de Paulo aqui é essa: você foi redimido, você foi resgatado disso, você foi tirado da escravidão do diabo. Como é que você vai estabelecer um relacionamento com uma pessoa que ainda está nessa condição? Esse é o raciocínio e a aplicabilidade do texto. O que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus, que sois vós, e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse,
cita Levíticos 26, associado com Jeremias 32, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz, Isaías 52, verso 11 e Ezequias 20, saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura e eu os receberei. E, por fim, 2 Samuel 7, verso 8 e 14, serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor. Então o texto se aplica a isso. Evitar um casamento no Senhor é um casamento feito entre duas pessoas que amam o Senhor, que professam a mesma fé e que têm como propósito de vida servir a Deus e glorificar a Deus. Isso é um jugo igual. Isso vai dar certo, vai ter harmonia. Isso vai ter ligação, vai ter relacionamento, né? Isso tem tudo para dar certo, né? Porque são duas pessoas que levam Deus em consideração, que levam Deus em conta. Em sexto, o casamento pode ser dissolvido nos seguintes casos. Vamos chegar aqui agora, né? Pastor, então o casamento pode ser dissolvido? Pode. Nos seguintes casos aqui. Primeiro caso, por causa de relações sexuais ilícitas, né? A Bíblia me diz, em Mateus capítulo 5, verso 31, e a gente vamos para lá, é bom você ter base bíblica para se segurar nisso, para entender essas orientações da palavra de Deus para a sua vida. Você que é jovem, se liga, você que é casado, né, busca essa orientação muito clara aqui. Capítulo 5, verso 31 de Mateus, nos diz o seguinte: também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Jesus está aqui sendo questionado pelos fariseus sobre se era lícito repudiar a sua mulher por qualquer razão. Ele disse que não. Você não conhece a Bíblia? Não conhece Moisés? Não conhece a lei? Ele criou homem e mulher e os uniu, ponto. Os dois se tornaram essa carne. E o que Deus uniu, não separe o homem, ponto. Mas por que Moisés então mandou carta de divórcio? Essa era a pergunta, não é? E ele diz que eles dizem isso, aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Veja, Deus aqui coloca uma coisa muito pesada, né? Ele diz que se um homem repudiar sua mulher, não sendo por causa dela ter cometido relações sexuais ilícitas, ou seja, infidelidade conjugal, se entregado a outro homem, se não for por esse motivo, e você se separar, você aqui será responsável diante de Deus se ela se casar novamente, porque ela se casará numa relação adúltera. Ela vai ter responsabilidade? Vai, mas Deus vai cobrar de você também, você vai ter a parte nisso. É delicado essa questão, e que tem que ser levado em conta. Verso 32, hein? Pronto, ok, verso 31 e 32. É complicado isso, mas o que o texto quer nos trazer é qual a razão que pode um casamento ser desfeito por causa de infidelidade conjugal. Isso quebra um dos pilares do casamento, que é a exclusividade. Quando uma pessoa se casou com outra pessoa, ela entrou numa aliança de dar a sua vida, seu futuro, seus planos, né, suas expectativas e seu corpo ao outro. E se ela quebrou essa aliança, se um dos cônjuges quebrar essa aliança, ela quebrou um dos pilares do casamento, que é a exclusividade. Isso dá razão para um casamento ser desfeito. Capítulo 19, verso 9, Jesus vai reafirmar esse mesmo princípio. 19:9, diz lá o texto: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. A pessoa que repudiar a sua esposa e casar com outra, comete adultério. A pessoa que repudiar a sua esposa, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Palavra de Jesus. Mas o caso aqui o que pode derrubar um casamento, ou quebrar um casamento, ou torná-lo solúvel? Relações sexuais ilícitas, adultério, infidelidade conjugal. Mas eu diria uma coisa aqui também para vocês, e aqui vai
esse outro ponto aqui, que eu insisto, aqui tem disserção irremediável, eu coloco aqui infidelidade e abandono. O casamento está, segundo Gênesis capítulo 2, verso 24, está baseado em dois pilares que sustentam um casamento. Um pilar é a exclusividade, tá? Eu entreguei a minha vida e o meu corpo ao meu cônjuge, a quem eu escolhi. Eu não me pertenço mais. A nossa relação é exclusiva. Ela se deu a mim e eu me dei a ela, tá? E essa é uma decisão, segundo pilar, permanente, para a vida toda, né? Então, esses dois pilares sustentam o casamento. O casamento pode ser dissolvido quando esses pilares são quebrados, né? O pilar da exclusividade e o pilar da permanência. Nós vimos até agora que eu não posso quebrar o pilar da permanência se o pilar da exclusividade não foi quebrado, não é? O homem que repudiar a sua esposa, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, isso aqui é a quebra da exclusividade. Eu não posso quebrar o pilar da permanência se o pilar da exclusividade não foi quebrado. E eu diria uma coisa mais ainda, eu iria mais longe aqui, que implica numa responsabilidade de casamento para os casados. Quando eu resolvo me casar com alguém, eu entrei numa aliança com aquela pessoa e disse a ela que não ia abandoná-la em circunstância alguma. Nem na prosperidade e nem na adversidade. E talvez uma infidelidade conjugal na relação de marido e mulher é uma adversidade violenta, né? Mas é motivo para divórcio, caso haja arrependimento? Vamos pegar aqui um princípio bíblico e a gente aplica isso aqui. A Bíblia diz que na nossa relação de irmãos, se o meu irmão pecar contra mim, o que é que eu devo fazer? Ir a ele só e arguí-lo, questioná-lo, com o intuito de levá-lo ao arrependimento, não é isso? Porque se ele se arrepender, o que acontece? Eu ganhei meu irmão. Caso ele não se arrependa, eu devo desistir dele? A Bíblia diz não, leve com você 2 ou 3 testemunhas, para que pela palavra e depoimento de 2 ou 3 pessoas, haja arrependimento, oferecer a ele reconciliação. Se ele se arrepender, está implícito no texto, amém. Mas se ele continuar em pecado, insistentemente, leva o caso à igreja, entrega o caso à igreja. Leva as autoridades da igreja, diz, olha, já tentei uma vez, já tentei 2, e a pessoa não muda. Leva o caso à igreja. Caso ele não ouça a igreja, considere então ele como um gentio publicano, como descrente. Ele não é crente, ele não está disposto a obedecer a palavra de Deus. Mas caso ele se arrependa, está implícito no texto, amém, aleluia, louva a Deus. Veja, se isso é verdade na minha relação com meus irmãos, não seria verdade também na minha relação conjugal? Não seria muito mais séria isso se o meu esposo ou a minha esposa pecar contra mim? Eu devo ir arguí-lo, questioná-lo. E se ele se arrepender, eu ganhei o meu cônjuge? Ah, pastor, mas peraí, vai devagar. Isso é muito complicado e é difícil. O pecado, nós vimos hoje pela manhã, traz estragos tremendos na vida. Mas eu digo a você, é uma compreensão bíblica de que esses 2 pilares que sustentam o casamento, o pilar da permanência deve ser tão firme e forte, que se por um acaso esse pilar da exclusividade foi quebrado, o pilar da permanência deve ser forte o suficiente para restabelecê-lo. Esse é o ideal bíblico. Essa é a orientação bíblica, né? Então, para mim, o que justifica a dissolução de um casamento é a infidelidade conjugal seguida de abandono. Quando o que foi infiel não quer se arrepender e não quer restabelecer o casamento. Aí não tem o que fazer. A pessoa que foi vítima disso fica livre da aliança feita. Fica livre diante de Deus, né, para restabelecer um novo casamento. Ok? Então, infidelidade e abandono. E tem um caso aqui que é bem lógico
e eu vou tratar com vocês, que é o abandono do cônjuge não crente. Tem uma situação de exceção. O que é que quebra o casamento, pastor? Relacionamento sexual ilícito, a quebra da exclusividade. Também seguida de abandono. E mais, tem mais alguma coisa? Tem uma coisa, que o apóstolo Paulo trata isso como exceção. Né? A dissolução já é uma exceção, mas aqui tem uma exceção das exceções. Se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 15. Isso tem que ser entendido à luz do versículo 10 também. Aqui o evangelho chegou na Acaia, um lugar não cristão, não judeu, não conhecia Deus, não conhecia a lei. Muitas mulheres responderam positivamente ao evangelho e creram em Cristo e entregaram-se a Cristo. Lá pelas tantas, essas mulheres lendo o Antigo Testamento, conhecendo isso, entenderam que, ora, meu marido não é uma pessoa crente, não. O Antigo Testamento, Paulo, diz que a gente não deveria se colocar em julgo com uma pessoa não cristã. O que é que eu faço? Devo largar o meu marido? Essa é a pergunta lógica delas. Já que Deus proíbe isso no Antigo Testamento, já que eu me converti e meu marido não, devo abandoná-lo? Essa é a pergunta que é trazida a Paulo aqui, né? E a resposta de Paulo aqui no versículo 15 do capítulo 7 de 1 Coríntios, aqui é essa. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais situações, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Mas aí você vai pensar, mas espera aí, e Jesus não falou que se o homem deixar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ele expõe ela a tornar-se adúltera? O que Paulo está querendo dizer aqui? Está quebrando esse princípio de Jesus? Dizendo que se o marido não crente quiser se separar, que se separe? Que nesse caso a pessoa não está debaixo de servidão? Aí eu digo a você que a gente tem que ler esse versículo 15 à luz do verso 10 do mesmo capítulo, né? E o verso 10 diz assim: aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, ou seja, está na lei, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, e aqui a gente tem que ser entendido aqui à luz do verso 15, se o marido não crente quer deixar a mulher porque ela é crente, ou bota para ela uma decisão, ou você me escolhe ou escolhe a Cristo. Paulo diz, manda ele fazer as malas. Você não deve estar presa a isso. Mas se separar, que não se case de novo. Ou que se reconcilie com seu marido. Aí está dentro do que Jesus falou. É possível, pastor, se um homem não crente não quiser viver mais comigo porque eu sou uma cristã e ele impõe para mim uma decisão, ou sou eu ou sou Cristo, o que é que eu faço? Escolho o meu marido e digo não para Cristo? Paulo diz, de jeito nenhum. Deixa o marido ir embora, se ele quiser ir embora. Né? Agora, que não se case novamente, porque senão você vai incorrer naquele problema lá que Jesus trouxe. Né? Então, o que justifica um divórcio, né? Num caso como esse? O abandono do cônjuge não crente, ou até do cônjuge que seja crente. Quem abandonar, abandona. Qual é a dificuldade para mim agora numa situação como essa? Eu não devo me casar novamente. Só para a gente sentir a seriedade do que é o casamento quando Deus estabelece. Porque para Deus esse casamento não foi quebrado pelos motivos que Ele coloca como exceção. E aí a gente conclui, qualquer outro motivo, fora esses, está em desacordo com o ideal de Deus. Então, não vou repetir Mateus 19, 3 a 9, e o mesmo texto de Marcos capítulo 2, verso 9, é o mesmo texto. Que não, se o homem se separa da sua esposa, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar, ele está em uma relação de adultério. E se ela casar, ele expõe ela a essa relação de adultério. Então, o texto, qualquer outro motivo que não seja a quebra da exclusividade e a quebra da permanência, está em desacordo com o ideal de Deus para o casamento.
E para o fim, para a dissolução do casamento é necessário haver um processo público e regular. O que eu digo sempre às pessoas, quando você está em uma crise conjugal, você deve buscar ajuda se vocês não estão conseguindo resolver. E buscar a ajuda de quem de direito que Deus colocou sobre a vida de vocês para ajudá-los, os pastores da igreja, para que eles possam acompanhá-los, aconselhá-los, orientá-los, exortá-los, biblicamente falando. Se depois de um processo desse regular de acompanhamento pastoral, um dos cônjuges não quer nada mesmo, não muda, ou quebra a exclusividade continuamente, porque isso já demonstra abandono também, tá? Não quero consertar a minha vida, né? Tenho um problema nessa área e estou vivendo isso mesmo, aí não tem jeito. Debaixo de um processo público e regular, não é? A pessoa tem da igreja a chancela e o aval. Os pastores acompanharam, tentaram de tudo, mas um dos cônjuges não quer nada. Então, esse cônjuge que foi vítima disso está sob a proteção da igreja, está sob a tutela pastoral. E a igreja chancela isso. No caso de serem membros da igreja, disciplina o que está em desobediência. E se ele não quiser correção, considera como gentio publicano. E livra outra pessoa para ter um novo relacionamento. Está debaixo da tutela, da orientação pastoral. O problema, muitas vezes, é que as pessoas não buscam essa orientação, desfazem os seus casamentos e se encontram numa situação delicada. Agora, eu ainda digo outra coisa, para ninguém ficar daqui assustado. Já aconteceu situações de uma pessoa que abandonou a sua esposa, que se envolveu com outra pessoa e abandonou o seu casamento e viveu muito tempo nessa situação. E foi disciplinado, corrigido, excluído da igreja, inclusive. E depois de algum tempo, anos, já com outra família já feita daquela relação, a esposa que já casou de novo com outra, já tem outra família, e essa pessoa chega aqui arrependida na igreja, depois de muito tempo, dizer, gente, eu quero voltar à comunhão da igreja. Né? O que é que eu faço? Né? Aí vai dizer, não tem perdão para essa pessoa? Claro que tem perdão. Né? Agora, o que essa pessoa precisa? Admitir que tomou uma decisão contrária a Deus e que isso foi pecado. E que foi uma situação de adultério. E que expôs a esposa a isso. Né? Ou se não foi esse caso, ele mesmo tem isso. Que ele admita isso. E que ele esteja disposto a confessar isso diante da igreja. E vai ser, então, trazida a comunhão de novo. Mas não se pode trazer uma pessoa à comunhão se não há consciência, como foi visto aqui pela manhã, de confissão e de arrependimento, de admissão de culpa e de pecado. Mas admitir o culpa e pecado, há perdão. Aqui é o ideal de Deus para a relação de marido e mulher de casamento. Enfim, você tem buscado casamento dentro do ideal de Deus, você jovem, solteiro? Né? Você tem cultivado em seu casamento, né, ou cultivado seu casamento dentro do propósito de Deus? Você tem consciência, casados aqui, que muitas vezes a gente está em conflito, frustrado, chateado um com o outro, né, decepcionado. Eu digo a você que, onde é que está o seu foco no casamento? Está na glória de Deus ou na sua satisfação pessoal? Porque muitas vezes o nosso problema aqui é esse. A gente está magoado um com o outro, ou está decepcionado com o outro, ou frustrado com a relação, porque a gente está olhando para a gente, e não para o propósito do casamento, que é a glória de Deus. Quando a gente tira os olhos de Deus e quer viver para satisfazer a nossa vontade, vai dar bronca, vai dar problema. Não é? Então, qual é o meu propósito de vida na criação? Viver para a glória de Deus. Qual é o meu propósito de vida na redenção em Cristo? Viver para a glória de Deus. O casamento que Deus estabelece é um facilitador para isso, e não algo para satisfazer os meus próprios anseios e desejos e sonhos. Então, se a gente botar o olho no lugar certo, o casamento da gente anda. A gente é cúmplice, a gente é companheiro, a gente é amigo, a gente caminha para isso. Se eu coloco os meus olhos em mim, aí vai dar bronca. Porque a outra pessoa, seja ela quem for, ela é incapaz de me satisfazer ou de me fazer feliz.
Se a minha felicidade não estiver em Deus, eu não vou encontrar isso no meu cônjuge. Eu tenho que levar a felicidade para o meu casamento e não esperar que meu casamento me faça feliz. O problema é onde eu coloco os meus olhos. Se é para a glória de Deus ou se é para a minha satisfação, para a minha própria glória. Que Deus possa nos ajudar nisso e nos ajudar a cultivar um casamento para a glória de Deus e não para a nossa satisfação pessoal. Em terceiro e último, tem aqui um. Você tem se separado ou se preparado para o casamento, você que é jovem e você que é casado. Você tem se preparado para um casamento segundo Deus? E aqui, qual sua concepção sobre casamento misto, né, esse termo? E qual a posição bíblica a esse respeito? Né? Será que Deus é da sua vontade que você se case com alguém que não tem o temor dele no coração, que não quer viver para a glória dele? Né? Eu digo, não vai dar certo. Né? Você vai ser, no mínimo, uma pessoa espiritualmente solitária. Você não vai ter com quem dividir seus dilemas pessoais, interiores e pessoais com Deus. Você não vai ter com quem te ajudar a perceber a sua vida espiritual. Nossa oração e desejo que Deus possa abençoar a nossa vida, as nossas famílias e os nossos casais. Que a gente viva relacionamentos saudáveis, gostosos, que valam a pena. Né? Que Deus possa lhe abençoar nisso. Siga as orientações da palavra de Deus. Seja comprometido. Ame de todo o coração. Ame de toda a alma. Ame de todo o entendimento. Não tem como dar errado. Deus abençoe vocês. Vamos orar ao Senhor e terminar esse momento aqui. Pai, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado por essa lição, por esse capítulo da Confissão de Fé que trata sobre a vida em família. Que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar a vencer as nossas limitações, nossos dilemas, nossas decepções, nossas crises. Que a gente coloque os olhos no Senhor e construa um casamento para a glória do Senhor. Que a gente crie na nossa família um ambiente saudável, estável, para que os nossos filhos cresçam de forma saudável, tendo boas referências do que significa ser um homem e um esposo e um pai no casamento, do que significa ser uma mãe, uma mulher e uma esposa. Que a gente tenha boas referências e dê aos nossos filhos essas referências, para que eles cresçam de forma saudáveis e equilibradas ao Senhor. É o que nós te pedimos em oração, em nome de Jesus. Amém, Pai amado, amém. Vão na paz do Senhor, Deus abençoe vocês.